Aqui estamos nós mais uma vez, eu, pastor Fernando Abraão, preparando esta orientação para o culto doméstico, que no domingo, dia 28 de junho, será única. Apenas um vídeo será comunicado à igreja com a orientação para o culto. Porque hoje, se Deus assim permitir, a partir das 18 horas, às 6 horas da tarde, teremos o culto presencial aqui na igreja, tomando todas as providências necessárias para o cuidado sanitário, o cuidado das pessoas e do ambiente, para que ninguém corra riscos desnecessários aqui dentro e aqueles que puderem venham cultuar ao Senhor. É importante ressaltar que é preciso que aqueles que venham usem máscaras, venham prontos para manter afastamento social, se utilizem, quando necessário, do álcool 70, que também está disponível aqui na forma gel. E aqueles que estejam com alguma enfermidade em curso, ou que tenham 60 anos ou mais, não devem comparecer. A recomendação é que não compareçam. Não há uma proibição, mas há uma recomendação da autoridade pública a este respeito. E, por fim, estejam prontos a sentarem-se de maneira afastada umas famílias das outras. Esta é a ordem de culto proposta para os trabalhos e que espero que você, que está em casa, só ou acompanhado, diante de Deus, com a Bíblia aberta e o coração nas mãos do Senhor, pela mediação do Senhor Jesus, siga e seja edificado por meio dela. Deus abençoe a igreja assim. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui eu, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo implorarei, dos servos seus menores,
nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu. Achado foi, agora vivo está. Vejo o preço que o meu pai pagou pra eu estar aqui. Me deu roupas para festejar e fez aliança, graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou pra servindo em sua casa, eu sou livre. Iniciemos o nosso culto ao Senhor fazendo a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, apenas esses dois versos, 30 e 31. Pause o vídeo agora e leia a sua Bíblia. Agora, diante daquilo que você pôde ver no texto, muito especialmente no 31, que as coisas que foram registradas nesse Evangelho foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pare e pense diante de Deus a respeito da sua fé em Cristo Jesus. Confesse a sua fé. Agradeça a Deus pela redenção que há em sua vida, pela mediação única, exclusiva, suficiente do Senhor Jesus. E desfrute da vida que Ele lhe deu. Dê graças a Deus pela vida que lhe deu. Pause o vídeo agora e ore a Deus. Vamos cantar ao Senhor. Cantemos ao Senhor esses dois cânticos. Um que temos usado bastante aqui nas nossas orientações de culto, este belo cântico de Colossenses 1 do Projeto Sola. E depois cantemos o hino Exaltação e Louvor do Inário Novo Cântico. Cantemos ao nosso Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta.
pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador.
o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor, a tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Passemos à pregação da palavra do Senhor. Faremos isso na primeira epístola de João, no capítulo 1, versos 1 a 4. Abra lá a sua Bíblia. 1 de João, capítulo 1, versos de 1 a 4. Acompanhe a leitura. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O tema da pregação é comunhão, e o estudo se dá no texto de 1 João, capítulo 1, versos 1 a 4. João, o discípulo do Senhor Jesus, é reconhecido como o apóstolo do amor. Por que ele seria assim chamado? Porque em seu evangelho e em suas epístolas, as 3 atribuídas a ele, por muitas vezes é mencionado o amor. O amor como uma virtude vinculante. O amor como uma expressão do próprio Deus. O amor como um mandamento do Senhor Jesus. Amor como este vínculo a reunir o redimido a Deus e os redimidos entre si. Esta reunião ao Senhor e aos irmãos é a comunhão. Portanto, o ministério do apóstolo João é pela comunhão, a comunhão que decorre da virtude do amor que o Senhor nosso Deus concede a nós, redimidos em Cristo Jesus. Mas por que João teria escrito tanto sobre o amor? Por que teria dado tanta atenção às menções que o Senhor Jesus fez a respeito do amor? Por que isso seria tão importante? Veja, o amor como vínculo da comunhão entre os irmãos é algo extremamente frágil e muito frequentemente é ameaçado pelas pressões externas que afligem a nossa vida. Ao final do 1º século, Domiciano, o último dos imperadores da dinastia Flaviana, que foi imperador sobre Roma de 81 a 96 do 1º século, este imperador perseguia cristãos. E, lógico, colocava o seu exército, os seus soldados, em alerta à população a respeito dos cristãos. E não é difícil de imaginar que os cristãos estivessem sempre por um fio para preservar a própria vida, negando a Deus, negando a fé, negando a igreja, negando a família. Ora, toda esta negação mostra que há algum amor, um amor próprio, o amor pela própria vida, mas não há o amor ao próprio Deus, não há amor aos irmãos. Então, João escreve sobre o amor e diz que quem não ama não conhece a Deus. As pressões existem, mas elas não podem ser suficientemente grandes para abater o amor, para romper a comunhão. Uma outra pressão importante que acontecia naquela época foi a da primeira filosofia cristã que emergiu lá no 1º século. Sob a influência da filosofia grega, em especial do platonismo, quanto ao mundo material e ao mundo das ideias, nesse neoplatonismo misturado com o cristianismo, surge um tal de
gnosticismo. E o gnosticismo, diferenciando o bem do mal num dualismo, atribui à matéria o mal e à divindade, ao verbo, o bem. E considera que estes dois são irreconciliáveis. Não pode haver comunhão da matéria com o ideal, com o verbo. Logo, nunca admitiriam a encarnação do Senhor Jesus. Logo, não admitiriam que seriam redimidos por Jesus Cristo encarnado. Sim, é uma filosofia de origem cristã que nega a Cristo. Pois bem, esta filosofia gnóstica entendia que o homem poderia salvar-se a si mesmo por meio do conhecimento, o conhecimento dos mistérios da existência, elevando-se espiritualmente. Veja, a matéria continuaria sendo má, mas o homem, com seu conhecimento, teria uma elevação espiritual. Para que redentor, se o homem poderia elevar-se espiritualmente por si só? Perceba como o gnosticismo minava os conceitos básicos do cristianismo. Era uma ameaça. Se o imperador romano ameaçava com a morte física aqueles que confessassem a Jesus Cristo, o gnosticismo ameaçava com uma morte filosófica, a morte do entendimento da doutrina, pelo seu desvirtuamento. Mas um e outro colaboravam para a ruptura do vínculo do amor, logo, para o cessamento da comunhão. Que faria João, inspirado por Deus, ao registrar os seus documentos a esse respeito? João, no ambiente hostil que enfrentava lá no primeiro século, trabalha com o fundamento da fé. E o fundamento da fé, no que tange à redenção do homem, é a afirmação de Jesus Cristo, o Deus eterno, encarnado. Observe, por favor, o versículo 1. O que era desde o princípio. Veja como isso nos remete ao Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aqui ele começa dizendo o que era desde o princípio. E o versículo 1 se conclui assim, com respeito ao Verbo da vida. Os termos estão aí, válidos para ambos os textos, o Evangelho e a primeira epístola. Podemos dizer então, João está tratando sobre o Verbo da vida, que era desde o princípio. Fala da divindade, da grandeza do próprio Deus na pessoa do Filho. Até aqui, ele não está se opondo diretamente ao gnosticismo. Mas ele não para aqui. Ele prossegue e vai dizer aqui no versículo 1, com respeito ao verbo da vida, e continua no 2, e a vida se manifestou. E termina o versículo 2, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. Ele trata então de logo colocar o verbo da vida manifesto entre os homens. E aí ele rompe com o gnosticismo. É muito semelhante ao que fez no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Perceba, por favor, é importante colocar em paralelo os dois textos. O que João está fazendo é uma confrontação ao gnosticismo. Não é verdadeira a hipótese, a filosofia que ensina que o mundo é dividido em duas partes, boa e má, e que não pode haver comunhão entre essas partes. Não. A parte boa da existência entrou na parte má da existência e vem transformá-la, redimi-la, e assim é que o Senhor Jesus Cristo, encarnado, redimiu os seus eleitos para a vida. O verbo da vida era desde o princípio. O Verbo se manifestou e foi visto. Este é o fundamento do tema de João. João continua
e registra a respeito da sua própria experiência com o Verbo encarnado, com o Verbo manifesto. Seria apenas uma manifestação etérea, virtual? Que tipo de manifestação seria esta que o Verbo fez entre os homens? Vamos ver lá no texto. Versículo 1. O que temos ouvido, olha lá, o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Então, ele pôde ouvir a manifestação do Verbo. Essa manifestação, então, é um componente geral do conhecimento. Ele pôde ouvir, pôde captar com o seu sentido da audição aquilo que o Verbo comunicava. Mas não apenas isso, o texto segue e diz o que temos visto com os nossos próprios olhos. Isto é, ele não apenas teve o sentido da audição afetado, mas também o da visão. Ouviu e viu com seus próprios olhos o Verbo da vida encarnado. E tendo visto o Verbo da vida, pôde fazer mais algo com aquelas informações que obteve dele pela audição e pela visão. Ele pôde pensar a respeito, ele pôde conjecturar a respeito, ele pôde elaborar aquele conhecimento recebido da parte do Verbo. Isto ele chama como o que contemplamos, aquele a quem contemplamos. Quando nós estamos diante de alguém que nos ensina, nós paramos para ouvi-lo. Paramos para vê-lo, ver o seu gestual, ver o seu comportamento, ver como expressa suas palavras, ver como se relaciona com aqueles que estão ao seu redor. Nós ouvimos e vemos. Ouvimos palavras, entonações, vemos comportamentos. E isso tudo é objeto da nossa atenção, objeto da nossa contemplação, da nossa elaboração mental. Pensamos a respeito daquela pessoa e do seu ensinamento. João fez isso. Ele se deteve diante de Jesus. Ele o ouviu, ele o viu e se deteve elaborando sobre aquilo que a ele chegou. Mas, por enquanto, isso tudo está muito mental, porque nós podemos ouvir, e vocês me ouvem agora, pela internet. Vocês estão vendo a minha imagem aqui no computador e não podem fazer mais do que me ver? João fez mais do que isso tudo. João diz, e as nossas mãos apalparam. Portanto, ele foi além de um conhecimento geral a respeito de Jesus. Ele foi a um conhecimento especial do Senhor Jesus. Ele tocou no Senhor. Ele pôde dizer, isto em que eu toco é material. Jesus Cristo é um homem. Eu posso saber que ele é assim porque eu toquei nele. Está rompendo com o gnosticismo, com o fundamento doutrinário e com o fundamento da sua própria experiência diante do Senhor Jesus. E com isto tudo, João então parte para o desenvolvimento do seu ministério. O ministério do apóstolo João era pela comunhão. Ora, o que ele fará então com este conhecimento que ele tem? Ele vai dizer, eu sou testemunha, eu tenho conhecimento empírico a respeito do Verbo encarnado. Testemunha é esse tipo de gente. É aquela que vivenciou o fato, que esteve presente quando as coisas aconteceram, que pode dizer o que aconteceu porque estava lá, viu, ouviu, tocou, pensou a respeito. Testemunha ocular. Ele disse isso exatamente, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O testemunho dele poderia ser guardado. Quantas pessoas guardam o seu testemunho? Quantos cristãos há que guardam aquilo que sabem sobre o Senhor Jesus e pensam, o mundo seguirá o seu caminho? Alguns até cristãos reformados vão dizer, não, Deus tem os seus eleitos, Ele os salvará, não precisa de mim. O Senhor disse que nós devemos proclamar
E é isto que João está fazendo aqui. Observe, por favor, no versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. O anúncio do Verbo encarnado é dado por João. E se não bastasse mencionar essa palavra no verso 2, ele a repete no verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. O anúncio, a declaração do conhecimento. O ensino, desta vez, verbal pela boca de João, para que as pessoas pudessem ouvi-lo e vê-lo. Ele está seguindo o caminho do Senhor Jesus. E para fazermos referência ao que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, ele está ensinando aqueles a serem discípulos de Jesus, conforme tudo o que o próprio Senhor Jesus os havia ordenado. Esta é a doutrina dos apóstolos. E é nesse caminho que segue João, anunciando, vivendo o cristianismo. Mas ele não para no anúncio. Ele faz mais. Ele segue para a escrita. No versículo 4 nós temos: estas coisas, pois, vos escrevemos. Ele registra, porque um velho ditado romano dizia, e certamente João conhecia, as palavras voam, se perdem. Imagine você se os apóstolos do Senhor Jesus, os evangelistas que temos com seus livros na Bíblia Sagrada, não tivessem escrito, inspirados por Deus, aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou e viveu. Que teríamos nós? Se com a Bíblia Sagrada temos tantas perversões do Evangelho, como seria se ela não tivesse sido escrita? João escreveu, fez um registro do conhecimento, um registro em favor da fé dos seus contemporâneos e da nossa, para que resistissem às ameaças de Domiciano, para que resistissem à filosofia gnóstica, o anúncio da verdade e a escrita da verdade, para que, em tempos remotos, em tempos que chegassem aos nossos dias, nós também aprendêssemos sobre o Verbo da vida, que se fez carne. Que aprendêssemos sobre o ouvir, o ver, o contemplar. Aprendêssemos que ele foi tocado, de fato encarnou. E esse aprendizado todo tem finalidade. O ministério do apóstolo João é pela comunhão. Sigamos adiante. Comunhão. Comunhão que também tem um componente de alegria. Veja que o apóstolo João apresenta duas finalidades nos versos 3 e 4. 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Comunhão. Comunhão. O ensino da verdade é que fundamenta a comunhão entre os irmãos. Como teremos comunhão se não crermos na mesma revelação, no mesmo Deus, da mesma maneira? Veja como é importante que nós, cristãos reformados, nós presbiterianos, tenhamos a nossa confissão de fé. Temos que ter um protocolo de confissão. Sim, somos cristãos, e como cristãos, cremos na Bíblia. Mas quantos há que creem na Bíblia e creem diferentes de nós? É preciso que nós creiamos segundo as Escrituras. E que estejamos sempre caminhando na reforma em favor de conhecer mais as Escrituras e nos aproximarmos cada vez mais do seu ensino, do conhecimento de Deus, para termos comunhão com Ele pela mediação do Senhor Jesus. Porque o conhecimento puro é árido. O nosso irmão João vai dizer: mantenhais comunhão conosco, e continua. Ora,
A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João está em comunhão com o Pai e com o Filho. Ele nomeia agora o Verbo que se manifestou e diz: é Jesus Cristo. A minha comunhão é com Ele, diz João, com o Deus verdadeiro, Deus eterno, nas pessoas do Pai e do Filho. Mas eu ensino essas coisas para que vocês que me ouvem, que me leem, tenham comunhão comigo. Percebam que João está dizendo que é para que eles tenham comunhão com o próprio Deus. Porque João, crente em Cristo, tem comunhão com Deus. E o testemunho de João é para que as pessoas tenham fortalecido a sua fé e crentes em Cristo tenham comunhão com Deus. Logo, a comunhão com Deus em Cristo Jesus também é a comunhão com João, é a comunhão entre os irmãos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. E aqui conduz esta comunhão. Verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Algumas traduções trarão para que a vossa alegria seja completa. Embora a tradução até caiba em alguns textos gregos possamos ter esta variante, o contexto aponta claramente para que a nossa alegria seja completa. O tema é a comunhão. Estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A minha alegria em comunhão com o Senhor e em comunhão com a igreja. Porque assim nós, juntos em comunhão com o Senhor, teremos completa alegria. É preciso então que nós pensemos a respeito dessa pergunta que surgiu na tua tela agora. Que comunhão buscamos na igreja? O que é que nos vincula entre nós e vincula a cada um de nós com o Deus verdadeiro? Algumas pessoas pensam que vão ter a sua comunhão com Deus por meio do aumento do seu conhecimento. Há pessoas que sabem decor livros da Bíblia, ao menos capítulos, talvez apenas alguns versos, mas buscam saber isto imaginando que ao saberem tais coisas, terão comunhão com Deus como um resultado do seu esforço em memorizar, em conhecer. Conhecimento não traz salvação. É Cristo quem traz. Conhecer sem crer não tem nenhum resultado vitalizante da parte de Deus. É preciso então que nós estejamos depositando a nossa fé não nos nossos esforços em conhecer ou em nos aprimorar no nosso comportamento, em termos uma moralidade exaltada. Tudo isso pode ser muito bom, mas aqui, socialmente, não tem nenhum resultado, nenhum significado positivo em relação a Deus. Com Deus, nós temos comunhão por meio do Senhor Jesus Cristo, crendo nele. Ele é o fundamento da fé. Ele é o verbo da vida, que era desde o princípio. Ele é o verbo que se manifestou e foi visto, que foi ouvido, que foi contemplado, que foi tocado por João. É dele que estamos falando. E é por meio dele que temos comunhão uns com os outros, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Em que situação temos buscado comunhão com Deus? Na verdade, essa pergunta poderia ser feita ao contrário, não é? Quais as situações que têm nos impedido de desenvolvermos a nossa comunhão com Deus? Uma vez que nós já cremos em Jesus Cristo, quais são as pressões ao nosso redor que nos desviam de caminhar com Cristo? Caminhar na comunhão com Deus? Algumas pessoas valorizam demais o ter, possuir bens. Outros querem ter, possuir fama, poder. Coisas que podem até ser boas, mas que não levam a Deus. Essas pressões, na verdade, são
outros modos do inimigo nos conduzir à pressão da morte. Com Domiciano, a morte era causada com uma entrega para animais, pelo fio da espada. Hoje nós temos morrido no nosso cristianismo por negarmos a Cristo de uma maneira imperceptível, por vivermos como se não o conhecêssemos. Você já passou por alguém que foi seu grande conhecido anos atrás, e quando você passou por essa pessoa, ela se comportou como se não tivesse sequer visto você? Pois bem, é assim que nós nos comportamos muitas e muitas vezes em relação ao nosso Deus. Passamos por Ele, isto é, diante das circunstâncias da vida, ao invés de o buscarmos, ao invés de o exaltarmos, ao invés de o anunciarmos, nós fazemos de conta que nós nem sequer o conhecemos. E vivemos como quaisquer outras pessoas vivem, sem Cristo. Mas, se cremos em Cristo, se o seguimos, se por meio da fé estamos vinculados ao próprio Deus em comunhão, nós anunciaremos a Cristo. Nós muitas vezes escreveremos sobre Cristo, segundo as Escrituras. Nós testemunharemos a fim de que outros venham a conhecer sobre o Senhor Jesus. E conhecendo sobre o Senhor Jesus, creiam nele e recebam a vida eterna. João 20, 31. Que Deus abençoe a sua vida. Que você esteja depositando a sua fé em Cristo. Não em si mesmo, não nas circunstâncias ao seu redor. Tão somente nele. E que por meio disto, a comunhão com Deus e a comunhão com os teus irmãos, comigo, com os crentes que estão aí agora ao teu redor. Talvez você esteja acompanhado em casa de mais crentes. Com os crentes que estarão na igreja, em várias oportunidades do culto que ainda surgirão por aí, os crentes se reúnam para expressar o seu amor na dependência de Deus, uns aos outros. Amém. Vamos cantar ao Senhor esses dois cânticos que enfatizam esses aspectos que foram vistos agora há pouco. Ame ao Senhor, como vencedores por Cristo, e a começar em mim. Cantemos esses cânticos diante de Deus. Com todo seu
a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A Oremos ao Senhor. Ó nosso Deus e Senhor, glorioso é o teu nome, Senhor. Ó Deus tremendo e todo-poderoso, nós te adoramos, Senhor. E o fazemos por meio daquele que, sendo o Verbo, pessoa divina, encarnou e manifestou-se entre nós. Na natureza humana, glorificada do Senhor Jesus, nós te adoramos no nosso mediador. Que o Senhor não apenas tenha nos redimido dos nossos pecados e nos aproximado de ti, mas que o Senhor nos conceda a bênção de convivermos contigo, de desfrutarmos da tua presença gloriosa, de fazermos aquilo que a nossa confissão de fé diz, que é termos o gozo, a alegria, o desfrute do teu ser, de vivermos contigo e assim nos alegrarmos em ti. Permite também, Senhor Deus, que este convívio, esta comunhão na tua presença, em paz providenciada por Cristo Jesus na cruz, seja manifesta também entre nós, entre os cristãos, e que nós, como Cristo orou lá no Evangelho de João, registrado no capítulo 17, sejamos um, Senhor, um em amor. Vivamos, Senhor Deus, refletindo entre nós o amor dos redimidos que o Senhor mesmo produziu em nossos corações. Concede, ó Deus, que nós te amemos e que nós amemos o nosso próximo. E que isto, ó Deus Santo, não aconteça na expectativa de que os outros se manifestem em direção a nós, mas que nós, ao buscarmos o Senhor, sejamos prontos em expressar o nosso amor àqueles que estão ao nosso redor, em especial aos nossos irmãos redimidos em Cristo. Seja assim, ó Deus, e que o Senhor seja assim adorado, e que o mundo saiba que o Senhor enviou a Jesus Cristo por meio do amor que nós manifestemos entre nós como igreja. Em Cristo Jesus oramos, ó Deus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo sejam sobre a sua igreja. Amém. Em memória
querer e na tua